Oi pessoal, tudo bom? Então, vamos começar com a nossa primeira videoaula de programação Java. Essa primeira videoaula vai ser uma introdução na introdução e na segunda videoaula a gente começa a ver mais os conceitos do Java, assim, os conceitos mais específicos do Java. Então, aqui, vamos começar vendo as versões. A gente tem diversas versões. Aqui a gente vai utilizar geralmente o JSE, que é o esse daqui, onde está o nosso? Aqui, ó, Standard Edition, é onde a gente faz as aplicações para desktop e algumas para servidores de forma mais simples. O que são essas versões? O JDK é o kit de desenvolvimento voltado para os desenvolvedores, para a gente fazer os programas. O JRE é o que executa os programas em Java. O SE é a segunda edição do Java, é a plataforma onde são rodados os programas Java. E a gente também tem algumas outras edições, por exemplo, o EE, que é o Enterprise Edition, o ME, que é o Micro Edition, que a gente vai utilizar para desenvolver para celulares. O Java 2 a gente já não utiliza mais, que ele foi utilizado até 2006, era uma outra plataforma, agora a gente utiliza a SE ou a EE. E a gente tem o NetBeans também, é uma plataforma de desenvolvimento voltada assim para o Java. E ela foi desenvolvida junto ali com o Java, né, pela Oracle. Mas a gente vai tentar utilizar dessa vez o Eclipse para a gente alcançar novos horizontes aí. O NetBeans eu acho que todo mundo já sabe utilizar. O Eclipse aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Então, a primeira regra para a gente fazer uma programação Java. O nome do arquivo é o mesmo nome da classe. A gente vai ver o que é classe mais para frente, por enquanto a gente vai ficar em algumas coisas mais básicas, mas essa daí é uma regra. Convenções. Sempre que a gente vai escrever uma classe, a gente vai começar com o nome dessa classe com a letra maiúscula e as outras letras em minúsculas. Quando a gente vai declarar uma variável, a gente vai colocar a primeira letra minúscula e as palavras que estiverem juntas com essa letra, aí a gente vai colocar com letra maiúscula. Por exemplo, Olá Mundo. Olá Mundo a gente coloca o M do mundo em letra maiúscula. E aí assim fica mais fácil a gente ler o que está escrito. Se deixar tudo em minúsculo fica mais difícil. Para a gente fazer um comentário no Java, a gente tem duas opções. A primeira é colocarmos duas barras e aí a gente vai conseguir fazer o comentário de uma linha. Ou utilizando barra asterisco, a gente consegue colocar um comentário em várias linhas. Então, um barra asterisco ele inicia a parte dos comentários e o asterisco barra ele fecha os comentários. Sempre que a gente vai desenvolver os programas, a gente vai ter os tipos de dados que a gente vai ter os dados que a gente vai utilizar. Para isso, esses dados eles vão ser tipos. Os que a gente vai ver aqui, eles são todos primitivos. E também tem os não primitivos que a gente vai ver mais para frente. Então, os tipos de dados. A gente tem várias famílias, uma delas são os inteiros. Na família dos inteiros a gente tem os inteiros, o short, o long e o byte. Do tipo int, a gente tem um espaço de memória que ocupa 4 bytes, do tipo short 2 bytes, do tipo long 8 bytes e do tipo byte vai ocupar 1 byte. E aqui nessa tabela a gente consegue ver qual é o intervalo, o range, que a gente consegue ter de números que podem ser guardados nesses tipos de dados. Então, uma variável do tipo inteira, que possui 4 bytes, a gente pode guardar desde o número menos 2 bilhões até o mais 2 bilhões. Do tipo short, do menos 32.000 ao mais 32.000. Do tipo long, do menos 9, isso é quadrilhão, até o mais 9 quadrilhão. Do tipo byte do menos 128 ao mais 127. Se a gente tiver algum número que é maior do que esse long, a gente vai utilizar um tipo especial de dado que chama Big Integer, que a gente vai ver mais no finalzinho da nossa videoaula de hoje. A gente também vai poder guardar números que são reais, que na programação a gente fala que são do tipo ponto flutuante. A gente tem dois tipos nessa família, que são o float e o double. O float ele tem 4 bytes de espaço e o double tem 8 bytes. Então, o float ele consegue guardar do número
menos 3 milhões ao mais 4 milhões. Na verdade, isso, desculpa, do menos 3,4 vezes 10 elevado a 38 ao mais 3,4 vezes 10 elevado a 38. E o tipo double, ele consegue guardar do número menos 1,7 vezes 10 elevado a 308 ao mais 1,7 vezes 10 elevado a 308. Então é um intervalo bem grande que a gente consegue guardar. No tipo float, a gente tem 6 a 7 números decimais significativos. E no tipo double, a gente consegue ter até 15 números decimais significativos. Os números significativos são os números de 0 a 9, porém a gente não vai contar o zero quando ele está à direita do ponto ou à esquerda. Que falam que o número à esquerda não vale, 0 à esquerda não vale nada, porque 0,1 é a mesma coisa que 1, e 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Então, a gente consegue... Aí a gente fala que esses são os números significativos. Então aqui, por exemplo, 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Tá? Então esse zero aqui, ó, ele não conta, ele não é um número significativo. Uma outra família que a gente tem vai ser o tipo de dados caracteres, que só tem um tipo, que é o caractere. Ele ocupa, na verdade, 2 bytes, não é um byte, e ele consegue, o tipo caractere, ele também está meio que dentro da família do tipo inteiro, é uma família dentro da família, e a gente consegue guardar letras. Na verdade, o tipo caractere ele vai guardar um número, e a gente vai ter uma tabela em que corresponde cada número para uma letra, que é essa tabela aqui. Então, por exemplo, o número 0, ele quer dizer nulo, o número 1 quer dizer, esse comando aqui, ó, é o início de cabeçalho, né? SOH. Vamos pegar uns que a gente mais conhece. Por exemplo, aqui, ó, a letra A maiúscula, ela tem o número decimal 65, a letra A minúscula a gente tem o número decimal 97. E assim por diante. Então aqui foi feita de forma arbitrária, né? Foi escolhido por alguém aí, uma convenção decidiu que cada número ia representar uma letra, a gente chama essa tabela de tabela ASCII e I. Tá? E aqui a gente vai ter vários comandos. Por exemplo, o caractere que significa o sinalzinho de mais é o número 43. A gente também tem o espaço em branco, que é o... Onde está o espaço em branco aqui? Tá em algum lugar. O backspace, que é o número 8. O tab é o número 9. E a gente vai conseguir representar dessa forma vários números. Aqui são os números mais básicos, mas já que o Java ele é do tipo Unicode, além desses números, ele consegue guardar as letras com acento, um monte dessas coisas assim. Aqui o del é o número 127, o delete, né? E aqui a gente consegue, em vez de representar com os números decimais ou hexadecimais uma letra, a gente pode, no caso assim, por exemplo, do backspace, a gente não consegue representar essa letra. Então a gente vai utilizar o backslash, que é a barra invertida, seguida de uma outra letrinha. Por exemplo, backslash B quer dizer backspace na programação. Backslash T quer dizer o tab. Já que a gente não consegue guardar o backspace, né, porque sempre que a gente aperta o backspace no teclado ele vai apagar uma letra, para a gente representar ele na programação a gente vai colocar barra B, barra T para o tab, o line feed para o barra invertida N. Line feed é a gente fazer uma quebra de linha, né? Tá escrevendo lá o texto e para a linha de baixo. O barra R também. Às vezes a gente precisa fazer uma combinação do barra N com barra R para fazer um final de texto também. A gente utiliza muito isso no comando SAT. Se a gente abrir um par de aspas, uma aspas dupla, o computador entende que a gente está iniciando uma string. Se a gente quer mostrar um par de aspas, uma aspa dupla na tela do computador, a gente vai colocar backslash aspas duplas. Se a gente quer colocar uma aspa simples, a gente vai escrever backslash aspas simples. Se eu quero mostrar o backslash ele já significa que é para a gente fazer um caractere especial. Para fazer o caractere especial
do próprio backslash, eu coloco dois backslashes. Tá? Eu também posso representar isso na forma Unicode. Então, /U quer dizer que é um valor Unicode. 008 é o número decimal do backspace, que nem está registrado aqui na tabela ASCII. Ó. Backspace tem o número decimal 8. Aí a gente pode escrever /U 008, backslash U 0008. Para o tab, 0009, que é esse daqui, ó. Desculpa, na verdade não é o decimal, é o hexadecimal, né? Aqui, ó. 0008, 0009. O line feed é o 0A. Então, aqui, ó, 0A. O carry return é o 0D. A aspas é o 022, que está em algum lugar aqui. Vamos ver, aqui, ó. Né? Aqui, ó, 22, ó. Aspas duplas. Então, a gente pode representar dessa forma também. Da forma de sequência de escape ou de valor Unicode. A gente também tem um outro tipo de dado, que é o tipo booleano. Ele ocupa um bit de espaço na memória. Um byte é representado por 8 bits, e um bit vai ser a menor representação de dado no computador. E no caso a gente vai ter, para um bit, dois valores possíveis, 0 ou 1. Na programação Java, o 0 ele vai ser o false e o 1 vai ser o true. Assim para o computador inteiro e para todas as linguagens de programação. Mas na programação em si, a gente não vai colocar que 0 é false e 1 é true. A gente vai escrever false e true. Sempre que a gente vai escrever false, o computador entende que é false. Sempre que a gente escrever true, o computador vai entender que a gente quer dizer que aquele valor é true. Tá? E aí agora a gente entra nas variáveis. As variáveis, elas vão ser espaços de memória onde a gente vai guardar valores, e essas variáveis elas vão ter os tipos. Pode ser do tipo primitivo ou do tipo não primitivo. Se for do tipo primitivo, vai ser qualquer um daqueles tipos que eu mostrei agora, ou se for do tipo não primitivo, vão ter infinitas possibilidades que a gente vai começar a ver aos pouquinhos aqui nas aulas. Então, toda variável possui um tipo. Sempre que a gente vai declarar uma variável, a gente vai escrever o tipo da variável e o nome dela. A gente pode declarar mais de uma variável separando por vírgula. Então, aqui, tipo, nome da primeira variável, nome da segunda, nome da terceira, até a última que a gente quiser. Depois disso, no final, coloca um ponto e vírgula, que não apareceu aqui. Aqui são alguns exemplos. Eu quero declarar uma variável salário que tem uma precisão dupla. Aí eu coloco double salário. População da Terra, é um número muito grande para guardar no inteiro, né? 6 bilhões. O inteiro ele vai até 2 bilhões positivos, então a gente vai precisar do long. População da Terra do tipo long. Ou eu quero guardar uma letra do tipo char. No Java, as letras, as variáveis são case sensitive, ou seja, existe uma diferença entre uma letra minúscula e uma letra maiúscula. A letra A, A minúscula, ela é representada pelo decimal 97 e o A maiúsculo é representado pelo decimal 65. Então, existe uma diferença de valor numérico para as duas, e quando a gente faz uma comparação, esse valor numérico não bate. Então, para isso, a gente vai ter que se lembrar que elas são case sensitive, e a gente tem que fazer algumas operações aí para conseguir comparar um A minúsculo e um A maiúsculo e falar que ao olhar humano são iguais, porém ao olhar do computador, né, do ponto de vista do computador, são diferentes. Para a gente colocar um valor dentro de uma variável, um dos métodos é utilizar o operador de atribuição, que é o igual, e, por exemplo, aqui, ó, double número, declarei uma variável chamada número e ela está recebendo o valor 65.000. Aí a gente coloca o ponto zero para indicar que esse valor é do tipo double. Aqui, entidade igual a 12. Aí pega esse número inteiro 12 e guarda na variável idade. Quando a gente declara as variáveis, tem variáveis que elas vão ser constantes. Sempre que a gente vai utilizar uma variável que é constante, a gente vai adicionar a palavra reservada do Java final. Então, vai ficar desse jeito assim. Final double, centímetro por polegada, por exemplo. Isso sempre vai ser o mesmo valor. Cada centímetro vai ter, cada polegada vai ter 2,54 centímetros. Então, a gente pode declarar isso como uma variável constante que não tem seu valor alterado. Aí a gente coloca final, double, o nome da variável e o valor.
A variável ela pode receber um valor, então ela recebeu um valor aqui. Ó. Depois que ela recebe um valor, ela não possui mais o seu valor alterado, ela morre com esse valor. Tá? Aí a gente vai chamar isso de constante. Por convenção, a gente coloca todas as letras maiúsculas, mas já que a gente tem mais de uma palavra no nome dessa variável, a gente separa por underlines. Operadores. Os operadores eles realizam operações em cima de variáveis. Eles somente devem ser utilizados com variáveis que são do tipo primitivo e também são chamados de binários porque eles precisam de dois operandos para realizar uma operação. Então, sempre acontece aos pares as operações. Então, aqui os operadores aritméticos. São 5 operadores que a gente tem: soma, subtração, multiplicação, divisão e resto de divisão. Então, os 4 primeiros eles são as 4 operações fundamentais da matemática e a porcentagem ela devolve o resto de uma divisão de 2 números inteiros, do grupo dos inteiros. Tá? Aqui é um exemplo, eu declarei uma variável num, que é do tipo inteiro, ela recebe 5 vezes 4, aí a gente guarda o valor 20 da variável num. Ou aqui eu estou pegando, no de baixo eu estou pegando o valor 20, estou subtraindo 2, estou guardando na variável num 2. E na terceira linha eu estou fazendo 20 dividido por 18, que vai dar 0, vai dar 1. Aí 18 vezes 1, 18, deixa eu fazer aqui. 20 dividido por 18 vai dar 1. 1 vezes o 18, 18. 20 menos 18, 2. Então, a divisão ela vai retornar o 1 e a porcentagem ela vai retornar o 2. Tá? Então, ali no caso, no porcentagem no 2 vai retornar o valor 2, que é o resto da divisão de 20 por 18. A gente também tem mais 2 operadores aritméticos que são de incremento e decremento. O mais soma 1, o menos subtrai 1. A gente pode colocar ele depois ou antes de uma variável. Por exemplo, aqui, ó, digamos que o i vale 0. Aqui a gente vai fazer essa operação aritmética. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 5 mais 0, 5. E aí ele depois vai retornar esse 5 para algum lugar e depois disso a gente vai adicionar mais 1 na variável i. O i era 0, passou a valer 1. Aqui nessa de baixo, o que vai acontecer? A gente colocou 5 mais 1, mais i. A gente vai adicionar mais 1 no valor do i. Ele era 0 e passou a valer 1. A gente faz 5 mais 1, 6. E vai retornar 6 no final, com o i valendo 1 também no final. Aqui, o menos vai funcionar da mesma forma que o mais daqui. Então, 5 mais i, o i é 0, retornou 5. Menos do i, 5 menos 0 menos 1, menos 1. Retornou 5 e o i ficou valendo menos 1. Aqui o menos está na frente, então vai fazer 0 menos 1, que vai valer menos 1. Vai fazer 5 mais o menos 1, que vai retornar 4. Os operadores relacionais servem para a gente fazer comparações entre dois valores e eles sempre vão retornar o valor true ou false. Quais são os operadores relacionais? A gente tem maior, maior igual, menor, menor igual, dois iguais que representam igual, exclamação igual que representa o diferente. A gente também tem os operadores lógicos, são eles o e e o ou. Os operadores lógicos, eles fazem a união de duas operações relacionais. O e ele vai fazer uma multiplicação lógica e o ou ele vai fazer uma soma lógica. Sempre que a gente entra nesse universo dos relacionais dos lógicos, a gente deixa de mexer com a matemática convencional e trata agora da matemática booleana, onde existem apenas dois valores, que são 0 e 1. Então, por exemplo, 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 1, e assim por diante. Só vai ter esses dois números, né? E a multiplicação é a mesma coisa. A única exceção é que 1 mais 1 vai dar 1. O resto é tudo igual à matemática convencional. Lembrando que somente tem 0 e 1. Então, aqui é um exemplo de operação lógica e relacional também.
o x vale 5 e o y vale 10. Aí a gente perguntou aqui se o x é igual a 5. X é igual a 5, x vale 5, 5 é igual a 5, sim, vai retornar true. True vale, tem o valor do bit 1. Y é igual a 10. Aí ele pergunta aqui, o y é menor ou igual a 10? Sim, é igual. Então, dá true bit 1. O E, que são esse par de E comercial, ele faz uma multiplicação lógica. Ele pega esse bit 1 e esse bit 1 e multiplica. 1 vezes 1 dá 1. Então, quer dizer que toda a sentença é verdadeira porque o resultado foi 1 e, portanto, retornou true. No nível baixo do computador, lá no hardware, ele faz a multiplicação desses 1s e zeros. Mas na linguagem de programação, a gente trabalha com true e false. Então, vai retornar true para a gente. Aqui é um outro exemplo. X é igual a 5, sim. Deu bit 1, true. Y menor que 10? Não. Deu bit 0, false. 1 mais 0 vai dar 1. Então, quer dizer que toda a condição é verdadeira. Portanto, vai retornar true. Aí, isso aqui é uma operação relacional. Essa daqui é uma outra operação relacional. E essas duas operações relacionais foram unidas através desse operador lógico. Sempre que a gente tem o operador lógico E, as duas condições relacionais devem ser verdadeiras para que tudo seja verdadeiro. Enquanto que no operador lógico OU, apenas uma das duas condições tem que ser verdadeira para que todo o resultado seja verdadeiro. Aqui a gente também tem outro operador lógico chamado NOT. Ele não é binário, ele é unário porque ele utiliza apenas um operando e ele serve para inverter o valor booleano. Por exemplo, se retornou true, ele inverte e fica false. Se é false, ele inverte e fica true. Por exemplo, aqui, x igual a 5, y igual a 10. Aqui eu estou perguntando se não x menor que y. Na verdade, a gente lê de dentro para fora. X é menor que y, depois a gente nega. Deixa eu ver aqui como fica. Aqui, ó, x não é menor que y. Tá? É uma forma assim mais humana de ler. No computador é não x menor que y. Aí a gente substitui aqui os valores do x e do y, 5 e 10. 5 é menor que 10, sim, vai retornar true. O exclamação, que é o not, ele vai inverter esse valor. Então, not true vai ficar false. Aí esse daí é o operador lógico false. A gente tem um outro operador no Java que se chama operador ternário. O operador ternário, a gente coloca aqui uma condição que pode ser composta de operadores relacionais e opcionalmente lógicos. E se essa condição for verdadeira, a gente vai executar uma função aqui, vai executar uma instrução aqui. Se for falsa, depois dos dois pontos a gente coloca a condição do falso. Então, aqui a gente tem uma operação ternária. Por exemplo, x é igual a 5 e y é igual a 10. X é menor que y? 5 é menor que 10? Sim. Já que deu verdade, a gente vai executar esse primeiro bloquinho aqui. Ó. Vai chamar a função y maior. Digamos que o x fosse 15. 15 não é menor que 10. Então, deu falso, a gente vai executar o que está depois dos dois pontos, que é a função x maior. Então, esse daí a gente chama de operador ternário. A gente também tem os operadores bitwise, que eles trabalham no nível mais baixo do computador, que são os bits das variáveis. Eles trabalham no grupo dos inteiros, do grupo dos inteiros. E quais são eles? São o E, o OU, o SHOR e o NOT. O E ele faz a multiplicação lógica, o OU ele faz a soma lógica, o SHOR ele é diferente, ele não faz nem soma, nem multiplicação, nem nenhuma outra operação aritmética. Ele só vai retornar que é verdade se um bit for 1 e o outro bit for 0. Então, se for um true e um false. True e true dá falso, falso e falso dá falso, true e falso dá true, e false e true também dá true. E o NOT, que é o tiozinho que vai inverter, vai negar o valor, né? Vai inverter. Se é 1 vira 0, se é 0 vira 1. Depois eu mostro uma tabelinha de verdade explicando melhor o SHOR. Então, o que acontece? Por exemplo, o número 127, na forma binária, lembrando que o número inteiro ele possui 4 bytes. Cada byte tem 8 bits, então vai ter no total 32 bits. Porém, eu peguei somente os 8 primeiros, contando da direita para a esquerda,
que são os bits que representam o número 127. Então aqui, ó, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esse é o valor do 127 na forma binária. Por exemplo, aqui o número 250 é representado nessa forma binária. E aí eu posso fazer a operação E do número 127 com 250, como a gente faz lá nas matérias de redes de computadores, que eu imagino que vocês devem ter aprendido. Então, por exemplo, quando a gente quer obter um NetID de uma rede, a gente faz a operação E do IP e da máscara. Aí aqui, a operação lógica E disso com isso vai resultar isso. Por quê? Ele faz a multiplicação bit a bit. Então, IP e mask vai retornar isso aqui assim. Uma vez o 0, 0. Uma vez o 1, 1. Uma vez o 0, 0. Uma vez o 1, 1. 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 0 vezes 1, 0. E aqui a gente tem o número resultante, que vai ser guardado no NetID. Aí a gente consegue, com esses operadores bitwise, mexer nos binários dos números inteiros, o que vai ajudar muito em algumas programações. Por exemplo, se você vai trabalhar com números de rede, essas coisas assim. Porque você pode trabalhar com duas metodologias. Ou trabalha diretamente nos bits, com esses operadores, ou converte 127, 250 para números binários, né, para fazer os arrays, que eu vou explicar mais para frente, e fica fazendo suas multiplicações, multiplicação mesmo, né? Só que dessa forma fica bem mais fácil. A gente também tem o bit shift, ele faz o deslocamento dos bits para a esquerda ou para a direita. Então, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar. O menor ele desloca para a esquerda, o maior desloca para a direita, o 3 maior ele desloca para a direita sem deslocar o sinal. Tá? O que acontece? Quando a gente tem os números, esse primeiro bit aqui da esquerda, que na verdade é o último, que nos computadores a gente olha da direita para a esquerda, esse bit aqui da esquerda, ele vai representar se o número é positivo ou negativo. Se o número é positivo, ele vai valer 0. Se ele é negativo, vai valer 1. E aí quando a gente faz o deslocamento do 3 maior, aí a gente não quer às vezes deslocar o sinal do número, a gente coloca o 3 maior. Se eu quero deslocar junto o sinal, aí a gente coloca o maior, o 2 maior. Então, por exemplo, aqui, ó, o variável num, ela vai receber o valor 1 decimal, que na forma binária é representada por esses 8 bits dessa forma. Se eu fizer aqui assim, a variável a vai receber o valor do num com 2 bits deslocados, o que vai acontecer? Esse 1 ele vai andar 2 bits para frente e a gente vai preencher o resto aqui com 0. Ou seja, se a gente tivesse algum número aqui nesses dois últimos bits, eles teriam se perdido, porque houve o deslocamento. Funções matemáticas. A gente possui a classe Math, foi programada pelos desenvolvedores do Java. Essa classe Math, ela possui diversas funções e constantes que facilitam o nosso desenvolvimento dos programas. Então, para a gente utilizar as funções da classe Math sem ter que referenciar a classe Math na programação, a gente tem que importar a classe. Aí para isso a gente vai escrever import.static.java.lang .math.asterisco. Aí a gente vai importar todas as funções constantes da classe Math para a sua classe que você está programando. Mas nem sempre é necessário, só se você vai utilizar muito e você não quiser ficar referenciando a classe. Então, aqui a gente tem as funções algébricas. Essa daqui é uma forma de referenciar a classe, né? Escrever math, ponto, o nome da função. Se eu não quiser escrever no math toda hora, aí eu faço o import. Então, eu chamei o sqrt, ele faz a raiz quadrada, a gente colocou aqui a sqrt de 4, ele vai retornar 2. O pool, a gente tem aqui a potência, e a gente vai ter o primeiro operando como base, o primeiro parâmetro como base, o segundo parâmetro como expoente. Então vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3 e vai retornar 8. A gente tem a potência. De funções trigonométricas, a gente tem o seno, cosseno, tangente, o arco tangente, que a gente dá o valor da tangente e a gente consegue descobrir qual que é o ângulo desse valor, né? Só que o ATAM, que é o arco tangente, ele só retorna
o ângulo no primeiro e quarto quadrante. Se a gente fizer quatro quadrados e colocar um do lado do outro, deixa eu montar aqui rápido. Aqui assim, ó. Então aqui tem 4 quadrados. Esse daqui é o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, o arco tangente, o atan, ele só consegue devolver o valor do ângulo no primeiro ou no quarto quadrante. Enquanto que o atan 2, aqui, ó, ele consegue devolver o valor do ângulo em qualquer dos 4 quadrantes. A gente também tem as funções exponenciais, que é o e elevado a x. Deixa eu pegar aqui a definição de novo. Esse daqui é o e elevado a um número x qualquer. A gente tem o log, e esse log aqui é em qualquer base, e o log na base 10, que é o que a gente utiliza na maioria das vezes. A gente também tem as constantes, por exemplo, o número π. Aqui ele já está com um número bem grande de casas decimais, para que a gente tenha uma boa precisão na hora de fazer os cálculos. E o valor do e também, que é o 2,71. Aí aqui também com um número de casas decimais bem grande. Quando a gente tem os tipos de dados, a gente pode querer fazer a conversão. Por exemplo, a gente começa com esse valor do tipo inteiro e tenta passar para o tipo long. Para que a gente faça essa conversão, ela pode ocorrer de duas formas, a implícita ou a explícita. A gente vai começar vendo a conversão implícita, que é a mais utilizada geralmente, e depois a explícita, que a gente vai realizar através do cast. Então, aqui é o mapa das conversões implícitas. A gente não tem que mostrar que está acontecendo a conversão, porque o Java ele entende já que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui as linhas azuis é onde não existe a perda de precisão, ou seja, a gente não perde números, e as pontilhadas é onde a gente perde números. Então, esse aqui é para o grupo dos inteiros, na verdade tem todos os grupos aqui, né? Aqui nessa linha são os inteiros, nessa daqui é os caracteres, nessa daqui o de ponto flutuante, nessas 3 linhas. Então, aqui a gente tem o tipo da variável, né, uma legenda, e o número de bytes que ele ocupa. Então, o variável do tipo byte vai ocupar 1 byte, e na hora que fizer a conversão, vai passar esse mesmo número que ocupava 1 byte, vai ocupar 2 bytes, então a gente não tem perda de precisão. Do short para o int, a mesma coisa. Do int para o long, a mesma coisa. Do int para o double, a mesma coisa. Do char para o int, também. Porém, quando a gente vai passar do tipo inteiro para o tipo float, apesar de ambos possuírem a mesma quantidade de bytes, a gente vai lembrar que da variável do tipo float, cerca de 2 bytes são destinadas aos números decimais e a outra parte aos números inteiros, né? Por exemplo, 3.14, 2 bytes vai guardar o 3 e 2 bytes vão guardar o 14. Então, quando a gente tem esse número int, os 4 bytes são reservados para a parte inteira, só que aqui no tipo float apenas 2 bytes. Então, existe uma perda de precisão. A mesma coisa acontece do long para o float e do long para o double. Então, aquela foi a conversão implícita. E antes da gente passar para a conversão explícita, a gente também pode fazer a combinação de 2 valores diferentes. Então, o que acontece? Digamos que eu vou somar um número inteiro com um número double. Qual vai ser o valor resultante? Do tipo inteiro, do tipo double, de algum outro tipo? Para isso, o Java utiliza-se da seguinte lógica. Se um dos operadores é do tipo double, aí o outro operador ele vai ser convertido para o tipo double e o resultado final vai ser double. Se um dos operadores é do tipo float, o outro operador vai ser convertido para o tipo float e o resultado final será do tipo float. Se um dos operadores é do tipo long, o outro operador será convertido para o tipo long e o resultado será long. Se não possuem nem do tipo double, nem do tipo float, nem do tipo long, ambos os operadores serão convertidos para o tipo inteiro e o resultado final será do tipo inteiro. Mesmo que eu pegue 2 letras, por exemplo, a letra A e a letra B e faça a soma.
vai fazer a soma do número decimal deles e vai retornar esse valor decimal. A gente também tem a conversão explícita. A conversão explícita vai acontecer em qualquer outro tipo de conversão que não seja do tipo da implícita. Por exemplo, se não é de char para int, é diretamente de char para long, aí tem que fazer uma conversão explícita. A conversão explícita ela vai acontecer para qualquer outro tipo de conversão que não está ligado na conversão implícita. Por exemplo, eu vou passar de link para int. Isso está indo no caminho contrário do fluxo pré-determinado. Então, eu vou ter que realizar uma coisa chamada cast. Cast, ele vem da palavra casta, que é muito assim parecido com quer dizer, assim, muito parecido com classes, né? Como se fossem, por exemplo, classes sociais. O white é uma classe social mais baixa, o short mais ou menos, o médio mais ou menos também, o long e o double ali é uma classe social mais alta. E para a gente passar de uma classe social maior para uma menor, aí a gente vai precisar deixar isso de forma explícita. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, aqui, ó, double a x, a variável x do tipo double, vai receber o valor 9.997. Se eu quiser passar para esse número para inteiro, vou ter que colocar um par de parênteses e o tipo do que eu quero converter. Então, quer dizer que eu estou convertendo o valor que está nessa variável x para inteiro. Então, essa variável em x, ela vai receber o valor 9. Então, para a gente realizar a conversão explícita, a gente vai colocar aqui o tipo que a gente quer converter. Por exemplo, essa variável x do tipo double. Digamos que a gente tem... Para a gente fazer a conversão explícita, aqui vou mostrar um exemplo. A gente tem a variável x do tipo double e ela vai receber o valor 9,997. Eu quero converter esse valor que era do tipo double para o tipo int. Para isso, já que ele não está listado nesse caminho, né, aqui é o do tipo int para o tipo double, está indo no sentido contrário, a gente vai ter que fazer o cast. Para isso, a gente vai colocar aqui o tipo que eu quero converter entre o par de parênteses e, em seguida, o valor que eu quero converter, que é o valor da variável x. Então, a gente vai pegar esse 9,97, a gente vai pegar a parte inteira, porque no double print a gente só vai guardar o número inteiro. Então, vai pegar o número 9. O 0,997, que é essa segunda parte aqui, a gente vai perder. Então, neste cast, houve a perda de precisão do valor. O que era antes 9,997, agora vale 9. Então, a parte decimal foi descartada. Nos caches, a gente realiza o truncamento do número. O double tinha 8 bytes e o int tinha 4 bytes. A gente ficou somente com os 4 bytes da esquerda e os 4 bytes da direita foram cortados e a gente perdeu. Aí a gente chama isso de truncamento, que a gente corta e joga fora o que a gente não quer. Já que a gente estava convertendo esse número, a gente vai notar que esse número 9,997 está mais próximo de 10 do que de 9. Então, para a gente fazer uma conversão assim, melhorzinha, a gente pode chamar uma função de arredondamento da classe math que chama round. O round ele vai arredondar para cima ou para baixo o número e ele sempre vai retornar um valor do tipo long. Que também a gente vai perceber que, já que a gente quer passar para o tipo inteiro, vai ter que existir uma conversão explícita, vai ter que existir um cast. Então, aqui é um exemplo. Math.roundx vai pegar esse 9,997 e vai arredondar para o long 10. Já que eu quero do tipo int, vou colocar tipo int. Aí, o valor nx vai receber o 10. Já que a gente arredondou para o número inteiro, que era o 10, e o 10 ele é o mesmo número dentro do int e dentro do long, nesse caso não houve perda de precisão. Mas se fosse um número que ocupa mais que os 4 bytes do int e estivesse dentro do long, aí a gente ia perder alguma precisão nesse valor. Para a gente realizar, executar os operadores, a gente vai ter uma hierarquia. Começa de cima para baixo.
Então, por exemplo, aqui a gente sempre vai executar primeiro o que está dentro dos colchetes, dentro dos parênteses, da esquerda para a direita, né? E aqui tem as associatividades, então aqui da esquerda para a direita. A exclamação, que é o not, o tiozinho, que é o not também lá dos operadores unários, né? O mais, menos, menos, o nil, que a gente vai ver também. A gente vai executar depois os parênteses, depois disso vem as três operações aritméticas, multiplicação, divisão, resto de divisão, depois vem soma e subtração, depois os bit shifts, depois os operadores relacionais, o stance-off, que a gente vai ver depois, o igual diferente, o bitwise e, o bitwise com short, o bitwise ou, os operadores lógicos e ou, o operador ternário, e depois as operações de atribuição e também são misturadas. Por exemplo, mais igual, eu pego o valor que está à direita e atribuo ao que está à esquerda, mas eu somo com o que já estava na esquerda. O menos igual faz a mesma coisa, multiplicação igual, barra igual, porcentagem igual, e igual, ou igual, short igual, deslocamento. Note que do E em diante aqui são os bitwises e aqui são os bit shifts, né? A gente consegue fazer essas operações assim também. Então, seguindo a hierarquia, por exemplo, se a gente tem assim A, E, B ou C, qual que a gente vai executar primeiro? O E ou o OU? A gente vai ver que o E ele está em cima do OU. Então, quer dizer que o E vai ser executado primeiro e depois o OU. Então, a gente faz A e B e o resultado disso a gente faz o OU com o C. A mesma coisa com um operador mais igual, por exemplo. Eu pego o valor do C e somo com o valor do B e guardo no próprio B. Depois que eu já fiz isso, eu pego esse resultado, somo com o A e guardo no valor do próprio A. Então, aqui a gente executa da direita para a esquerda de acordo com a tabela de associatividade. Ó. Mais igual, está aqui a última, é da direita para a esquerda. Então, a gente vai fazendo da direita para a esquerda. Quando a gente vai declarar as variáveis, a gente também vai, às vezes, deixar que essas variáveis tenham apenas um número restrito de valores. Por exemplo, se você trabalha numa pizzaria e você tem apenas 3 tamanhos de pizza, pequeno, médio e grande. Em vez de fazer uma variável que chama tamanho e você guarda a string pequeno, médio ou grande, você pode fazer os tipos enumerados, onde a gente declara 3 strings dentro de um par de colchetes dessa forma, enum tamanhos, pequeno, médio, grande, e a string pequeno vai guardar o valor pequeno, médio vai guardar o valor médio, grande vai guardar o valor grande, já de forma automática. E quando eu quiser carregar o tipo dessa variável, eu vou escrever tamanhos, que é o nome do tipo enumerado, o nome da variável, e ela vai receber um dos tipos que está definido entre o par de chaves. Então, aqui eu declarei uma variável t que vai guardar o valor pequeno. E também vai ser a string pequeno, caso queira utilizar a string para alguma coisa. E dessa forma a gente consegue aumentar a integridade do programa. Strings. String é um conjunto de caracteres que a gente utiliza para fazer palavras ou qualquer outra coisa aí que forme um conjunto de letras. Esse valor, esse tipo de variável, ele não é primitivo, então a gente não pode aplicar os operadores relacionais e lógicos ou qualquer outro tipo de operadores. Ele não é um tipo primitivo, mas ele se comporta como um tipo primitivo. E apesar de que a gente não vai poder utilizar os operadores. Então, por exemplo, aqui a gente pode utilizar o operador igual, uma exceção, esse daí, o operador igual. Eu pego aqui uma string e toda string eu coloco entre par de aspas duplas. Então, por exemplo, Avenida Paulista, esse conjunto de AV ponto espaço, o espaço também conta com uma letra, tá? Paulista a gente vai guardar na variável rua. E aqui, por exemplo, a variável str ela está guardando um vazio. Então, essa string str ela está vazia. Quando eu tenho uma string, eu posso pegar subconjuntos de caracteres. Esses subconjuntos a gente vai chamar de substrings.
por exemplo, a string A com o valor olá mundo. Se a gente guardasse isso na forma de um vetor, que a gente vai ver mais pra frente, um array, né? Vai ficar assim dessa forma. Olá, espaço, mundo. E barra invertida lá no finalzinho. Se eu quiser pegar um subconjunto que começa a partir do índice de número 2, aí vai cortar a primeira parte e vai retornar só essa parte aqui. Número 2 vai pegar a partir da segunda letra. Lá, mundo. Tá? Lá, mundo, que nem está aqui. Ou eu também posso falar um início e um fim. Por exemplo, do 2 ao 6, vai retornar aqui, ó, da segunda letra até a sexta letra. Então, 2, segunda letra, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, vai vir do lá até o mu. Então, vai ficar lá, espaço, mu. Aí a gente tem uma outra substring que a gente guardou na variável, na string C. Uma substring também é uma string, só para lembrar, mas é mais assim, para conceito mesmo. Eu também posso juntar duas strings, por exemplo, eu tenho uma string A que tem o valor ABC, uma string B que tem o valor 1, 2, 3. Se eu quiser juntar uma do lado da outra, eu vou utilizar o operador mais, e aí eu vou fazer uma concatenação, vou juntar as duas. Então, por exemplo, A mais B, e vai fazer A mais B e vai guardar na variável C. O C ele vai valer ABC 1, 2, 3. Então a gente colou uma string na outra. A gente também pode verificar se duas strings são iguais. Já que elas não são, a string não é do tipo primitivo para a gente utilizar o operador relacional igual, a gente vai ter um método que está dentro da programação das strings que chama equals. Então, aqui, por exemplo, a string A tem o valor ABC, a string B tem o valor 1, 2, 3. Eu vou escrever o nome da string que é A, vou escrever .equals, eu vou chamar a função equals que está guardada nessa string A e vou perguntar se ela é igual ao B. E essa função equals ela vai retornar um valor booleano true ou false. Já que ABC não é igual a 1, 2 e 3, vai retornar false. Como que ele trabalha esse equals? Ele compara se o A é igual a 1, se o B é igual a 2, se o C é igual a 3. Se der algo diferente, já não é igual, ele retorna false. Aqui eu também posso colocar se a string ABC na forma de string mesmo, né, não na forma de variável, é igual a variável A. Aí faz aqui, A igual a, sim, B igual a B, C igual a C, sim. Então vai retornar o valor booleano true, porque eles são iguais. Se a gente fizer uma comparação de colocar o igual, colocar A igual a B, a gente vai comparar o endereço da memória dessas duas variáveis, que vai dar diferente. O valor de endereço que essas duas variáveis guardam. A gente vai ver isso mais para frente também. Lembra que eu falei sobre o case sensitivo? Se eu tiver a letra A minúscula e a letra A maiúscula, já que eu quero comparar se a letra A minúscula é igual a maiúscula, que às vezes a pessoa, você está no computador, uma hora a digitação Bernardo com S maiúsculo, outra hora a digitação Bernardo com S minúsculo. A gente pode utilizar a função equals ignore case, que ele vai ignorar se a letra é maiúscula ou minúscula. Tá? Então, ele trabalha da mesma forma que a função equals, só que ele vai ignorar se a letra é maiúscula ou minúscula. Para ele, o S minúsculo e o S maiúsculo serão iguais. Então, o operador igual, a gente sabe que compara os endereços de memória que a variável guarda. E o que acontece? Se essa variável ela não guarda nenhum valor de endereço de memória, ela vai a gente vai falar que isso é nulo. Ele não aponta para nada, então é nulo. Se eu quero saber se essa string ela não é nula, se ela é nula ou não, eu vou utilizar o operador igual, porque eu vou comparar se o endereço de memória que ela aponta é a mesma coisa que nulo. Se ela aponta para nada, vai ser nulo igual a nulo, vai retornar true. Se não, vai retornar false. Eu também posso verificar se a string ela está vazia. Aqui, ó, string vazia. Para a string estar vazia, a gente pode verificar se o número de letras dela é 0. Para isso eu vou utilizar a função length. Então aqui, ó, por exemplo, decorei uma string str vazia, coloquei aqui, ó, length, abre e fecha parênteses. Essa função ela vai retornar o número de letras que a string tem. Já que aqui a gente não tem nenhuma letra, nenhum espaço sequer, o espaço também conta com uma letra, vai dar 0. 0 é igual a 0, sim, vai retornar true. Então quer dizer que a string está vazia. Ou eu também posso perguntar se essa string str é igual a uma string vazia. Se
uma string vazia igual uma string vazia, vai retornar true. Se não for, retorna false. A gente também consegue pegar uma letra dentro de uma string. Para isso a gente vai utilizar a função char@. E aí aqui eu vou colocar o índice que eu vou pegar essa letra. Por exemplo, no índice 2 vai pegar a letra C. Tá? Então aqui a gente tem a string A, B, C, D, F, G. Coloquei aqui numa tabelinha para ficar mais fácil de enxergar os índices das letras. Char@2 vai pegar a letra C. Então a letra vai valer C. A gente também vai ter algumas outras funções para a string. Por exemplo, eu quero que todas as letras fiquem maiúsculas. Eu vou usar a função toUpperCase. Ou se eu quero que todas as letras fiquem minúsculas, eu vou utilizar o toLowerCase. Ou, por exemplo, se eu tenho espaços no começo, ou no fim, ou dos dois lados, eu quero retirar esses espaços em branco, eu utilizo a função trim. Tá? A gente também vai ter o construtor de strings. Digamos que a gente vai fazer várias concatenações para gerar um arquivo, ou para gerar um HTML bem grande, que a gente gera muito HTML com Java. O que vai acontecer? A gente vai ficar fazendo muitas concatenações. Sempre que a gente faz uma concatenação, a gente pega uma string, junta com outra e gera uma nova string. Então a gente dá um certo trabalho e gasta muitos recursos do computador para que isso aconteça. Então, para que a gente diminua essa utilização de recursos, a gente utiliza o construtor de strings, que é uma classe que já vem programada no Java. O nome dessa classe é String Builder. E como que a gente vai utilizar? A gente vai instanciar... Aqui, deixa eu ver onde está. Aqui, ó. A gente vai instanciar o String Builder. String Builder Builder, aqui é o nome do objeto que vai gerar as strings para a gente. E a gente vai colocar aqui igual no String Builder. Isso aqui é o que eu vou explicar direitinho depois. Depois disso eu vou escrever builder.append. Aí o append, ele vai adicionar, o string builder ele cria uma string vazia, né? E aqui a gente vai fazer o append, ele vai adicionar ABC nessa string. Então estava vazia, agora já vale ABC. Aí depois a gente faz append 1, 2, 3, ele vai adicionar 1, 2, 3 também. Aí a gente escreve resultado igual builder.toString. Aí vai retornar a string para a gente, ABC 1, 2, 3, que foi o que a gente estava montando. Então, assim, de forma super superficial, ele trabalha como se fosse concatenação, só que ele utiliza menos recursos da máquina lá do computador para fazer essas strings, tá? Ao contrário de uma concatenação que gasta muito. Quais são as funções do String Builder? String Builder cria o construtor com uma string vazia, o length retorna o tamanho da string, o append agrega o valor dessa string str à string que está lá dentro. A gente pode adicionar uma letra também, que é o char. A gente pode adicionar uma letra num determinado índice, como se fosse um vetor, ou uma determinada string num determinado índice. A gente pode deletar um intervalo de letras também, um conjunto de letras, e o toString vai retornar a string que foi feita durante esse trabalho todo. Então isso daí a gente chama de String Builder, é muito boa essa classe. Facilita bastante o nosso trabalho. Para a gente fazer uma programação Java, na verdade, qualquer programação, a gente vai ter que ter o controle do fluxo do programa. Para a gente fazer o controle desse fluxo, a gente vai utilizar os comandos if, while, for, principalmente esses três, né? E como que eles funcionam. Então, mas antes de falar como eles funcionam, a gente tem que ver uma coisa que se chama escopo. O escopo, ele é um par de chaves, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um par de chaves, aqui e aqui é um par, aqui e aqui são outro par. Esse par de chaves, eles determinam um conjunto de instruções. E dentro desse conjunto de instruções, a gente vai ter as variáveis. Por exemplo, se eu declaro a variável n dentro desse par de chaves aqui, essa variável n só vai existir dentro desse par de chaves. Daqui, de onde ela foi declarada até onde fechou a chave. E aqui é a mesma coisa. A gente abriu uma chave aqui ou fechou uma chave aqui. Esse caso só vai existir dentro desse par de chaves, ou seja, dentro desse escopo. Se a gente, depois que terminou de executar o conjunto de instruções que está nesse escopo, e a gente saiu aqui, a variável k deixa de existir.
A gente vai chamar isso de escopo. Se eu estou executando alguma coisa dentro de um par de chaves, dentro de um escopo, e eu quero parar de executar, eu vou utilizar o comando break, ele interrompe a execução dentro daquele escopo e sai desse escopo. Por exemplo, aqui a gente geralmente vai ter muitos escopos dentro de escopos, então esse aqui é um escopo dentro desse maior. Se eu coloco um break aqui, ele para de executar esse escopo e vem para cá para executar o que vem depois que esse escopo termina. Ou se for um while, ele vai voltar para cima onde está o while, o for. A gente vai ver também, né? Para realizarmos o controle de fluxo, nós teremos as declarações condicionais. Essas declarações condicionais são os ifs, e para a gente fazer uma declaração, a gente vai escrever o if, depois uma condição. Essa condição ela vem a partir dos operadores relacionais e, opcionalmente, os operadores lógicos. Tá? Os relacionais também são opcionais, se vocês desejarem também. Aí depende do que vocês vão fazer. Então, aqui a gente pode colocar aqui, ó, se condição, aí uma declaração, essa declaração só vai ser executada se essa condição for verdadeira. Se eu quero executar mais de uma condição, mais de uma declaração, se essa condição for verdadeira, eu vou colocar aqui um escopo, né, um par de chaves, colocar aqui a declaração 1, declaração 2 e assim por diante. Se a condição for verdadeira, eu executo esse escopo. Se não for, eu não vou executar esse escopo. Mas digamos que eu queira executar um outro escopo se essa condição for falsa. Então, para isso, eu vou ter o else. Então, aqui, ó, se condição, se essa condição for verdadeira, vai ser executada a declaração 1. Caso contrário, que é o else, executa a declaração 2. Se tiver mais de uma declaração para caso a condição seja verdadeira ou falsa, aí tem que colocar os escopos, né, o par de chaves, e aqui vai ter as declarações. Então aqui é um exemplo de programação. O else ele é sempre opcional, ele não é obrigatório. Tá? E também pode acontecer de eu querer ter mais de uma possibilidade. Aqui é se a condição for verdadeira e se a condição for falsa. Se eu tiver mais de uma possibilidade, eu posso utilizar o else if, que também é opcional. Por exemplo, se eu quero falar se o número é negativo, neutro ou positivo. Por exemplo, para eu saber isso, eu vou perguntar if x é menor que zero. Se o x é menor que zero, eu faço as instruções aqui de acordo com o x negativo. Se ele é neutro, ou seja, ele é igual a zero, aí eu faço aqui, else if. Se ele não é nem menor que zero não é igual, só sobrou para ele ser maior, que é o else. Eu posso escrever else if x maior ou igual a zero, ou somente colocar else, que por exclusão só sobrou ele também. Né? Então a gente tem o if, else if e else. E o else if ele pode ser repetido quantas vezes forem necessárias também. E aí a gente vai entrar agora na repetição das declarações. Eu posso escolher entre executar uma declaração e outra, ou eu posso escolher e repetir o mesmo conjunto de declarações quantas vezes eu quiser. Para isso eu vou utilizar os loops. A gente tem o loop indeterminado e o loop determinado. O loop indeterminado, a gente não sabe quantas voltas ele vai ficar realizando, quantas vezes a gente vai repetir a mesma declaração, que no caso é o while. Então aqui eu escrevo o while, a condição da mesma forma que o if, e repito essa declaração enquanto essa condição for verdadeira. Testa a condição, executa a declaração, testa a condição, executa a declaração e fica nessa volta assim, até que a condição seja falsa, aí a gente para de executar essa declaração. Se tiver mais de uma declaração, eu coloco dentro de um escopo e vai funcionar da mesma forma. Testa a condição, se for verdadeira, executa esse conjunto de declarações, testa a condição. Se for verdadeira, executa o conjunto de declarações, testa a condição é falsa. Pula o escopo e vem para a linha depois do escopo. Eu também vai ter o do while, que o que acontece. No while, a gente testa a condição e depois executa as declarações. No do while, a gente executa as declarações e depois testa a condição. Tá? Então aqui, ó, do, a gente coloca um escopo, aí a gente, aqui, desculpa, do, executa a declaração, depois faz o teste para ver se executa de novo. Aqui é pior quando tem mais de uma, que a gente coloca o escopo, né, executa as declarações, faz o teste, volta, fica rodando. A gente tem o loop determinado, que é o nosso for, ele é dividido em 3 declarações.
A primeira é a gente declarar um contador com um nome qualquer, que a gente chama arbitrariamente de i, e a gente inicia com o valor, por exemplo, 1. Aqui depende do valor que você quiser iniciar, e igual a 1. Depois que a gente inicia esse contador com o valor, a gente faz o teste. Aqui no caso, se o i é menor ou igual a 10. Já que o i é menor ou igual a 10, que ele vale 1, a gente vai executar essa declaração. Depois que executa a declaração, a gente faz o i++. O i era 1, passou a valer 2. Aí a gente volta para a condição. O i é menor ou igual a 10? Sim, 2 é menor ou igual a 10. Vai executar a declaração de novo. Aí depois que executa, vem o i++. Era 2, passou a valer 3. Aí a gente faz aqui, ó. 3 é menor ou igual a 10? Sim, executa a declaração e fica nessa volta até chegar no i valendo 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim, executa a declaração e mais 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí deu falsa condição, a gente para de executar essa declaração. Se tiver mais de uma declaração, a gente coloca o escopo e funciona da mesma forma. Se a gente utilizar esse computador aqui como do tipo, né, na família dos pontos flutuantes, dos reais, a gente tem que tomar cuidado se a gente vai perguntar se o número é igual ou diferente. Porque existe a perda de precisão por causa do arredondamento que ocorre, tá? Então, a gente, por exemplo, soma mais um, mas não vai ficar mais um exatamente, vai ficar mais 1,000000001. E aí a gente não tem um número muito exato. Então, a sugestão é sempre a gente utilizar números inteiros para os contadores. A gente também tem a seleção múltipla, que na verdade funciona como se fosse um if com um monte de else if, e a gente vai chamar isso de switch. Então, o switch ele um outro fluxo de controle, onde a gente vai pegar esse valor que está aqui entre parênteses e vai comparar com os valores do case. Por exemplo, esse um número vai fazer um número qualquer, aí pergunta, se é igual a 1? Sim. Aí vai executar as funções, as declarações que estão aqui dentro. Depois disso a gente executa o break para parar de executar o switch, né? Parar de executar o escopo do switch. Se não for igual a 1, ele vem para o case 2. É igual a 2? Sim. Executa aqui e faz o break. Se não é igual a 2, vai para de baixo, até o n lá, o último valor específico aí programado. Se não for igual a nenhum dos cases, aí vai para o default, que é quando esse número não está nas possibilidades ou quando é um padrão. Tá? Por exemplo, se a gente vai falar assim, a pessoa digita o número do mês, a gente fala janeiro, fevereiro, março, abril, o que vai acontecer? A pessoa foi infeliz e digitou 0 ou 13. Aí não vai cair nem no case 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4, nem no 12. Aí vem para o default e a gente passa a mensagem, número inválido. Um exemplo. Então, o break ele é opcional, por exemplo, eu executei um e quero continuar fazendo os testes, então não preciso colocar o break. O break é só para a gente parar de executar o escopo. A gente pode aplicar o break no laço while também. Então, por exemplo, o while ele tem esse escopo e eu vou ficar recebendo os números. Eu vou ficar, por exemplo, eu quero dividir o número 5 pelo número n que a pessoa digitou. Então, aqui, o que acontece nesse código? A gente tem esse scanner que ele faz a leitura do que a pessoa digita no teclado e guarda como que funciona. A gente declarou um objeto chamado in do tipo scanner, aqui a gente instanciou esse objeto, vou ensinar depois mais para frente. E aqui eu tenho uma variável in que vai guardar esse número que a gente vai digitar no teclado. While true, já que aqui a gente colocou true, quer dizer que o while ele vai ficar executando sempre, porque true sempre vai dar, sempre é verdadeiro. Então é o while que vai ficar rodando eternamente. Como que esse while vai ser parado? A pessoa digita um número e o in.next a gente vai receber esse número do teclado e vai guardar uma variável in. Se esse n for igual a 0, aí vai executar o break que vai parar de executar o escopo do while. Tá? Se não for igual a 0, a gente mostra o 5 dividido por esse n. Por que isso? Por que isso? A gente não pode dividir por 0. É um exemplo. Aqui é uma prevenção da gente não dividir por 0. Tá? Aí a gente pula para esse escopo e vem para a linha de baixo, para a próxima instrução, para a próxima declaração, depois que fecha o escopo. A gente também tem os labels.
a gente pode colocar nome para os escopos. Por exemplo, aqui ó, a gente tem o escopo do while, o escopo do for, o escopo do if. Vamos deixar eles marcados aqui. Ó. Esse aqui é o do while. Deixa eu ver o mouse mais para. Esse aqui é o do for. E esse aqui é o do if. Né? O que vai acontecer? Se eu executar esse break aqui, eu vou parar. O do if geralmente não conta, tá? Se eu executar apenas break, eu vou parar de executar o laço for. Se eu colocar break laço while, aqui ó, eu coloquei uma label, tá? Eu declarei que esse laço while, esse escopo do laço while se chama laço while, tá? Nome muito criativo. E o escopo do laço for chama-se reddata 2. Para a gente declarar uma label, a gente sempre vai colocar o nome da label e 2 pontos, tá? Então, esse break aqui, ele vai parar de rodar, já que a gente não especificou qual o escopo que a gente quer que pare de rodar, ele vai parar de rodar o escopo do laço for, tá? O do if, o escopo de if a gente não conta. E se eu quisesse parar, por exemplo, o escopo do laço while daqui de dentro, para eu vencer essa barreira do escopo do laço for, eu vou escrever dessa forma assim. Deixa eu pegar a canetinha. Break laço while. Que esse escopo aqui, ó, ele tem um nome de laço while. Aí já que eu escrevi break laço while, eu parei de rodar esse escopo aqui. E consequentemente o do laço for também que estava dentro. A gente também tem o comando continue. Ao contrário do break, o continue ele faz com que a gente volte para o teste para o início do escopo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um while e tenho um if. Se aqui a pessoa vai entrando com os números, aí recebe o número e guarda no N. Se esse número for negativo, ele vai executar o continue. O continue volta lá para o começo do escopo, que é o teste do while. Então, se o N for menor que 0, a gente volta para o teste. Isso daí a gente vai chamar de o comando continue. Esses são os principais fluxos de controle: if, switch, while e for. E a gente também consegue fazer controle de fluxo através de chamadas de funções, que a gente vai ver mais para frente também. Agora, digamos que a gente queira trabalhar com um número muito grande. Por exemplo, um tipo long, ele guarda até o 9 quadrilhão. Já que o 9 quadrilhões é até onde o computador vai, ali com os tipo long, e eu quero guardar o número 10 quadrilhões, por exemplo, eu vou precisar utilizar os big numbers, que são números exageradamente grandes. Para isso, a gente tem classes específicas que trabalham com isso. São duas classes, as que guardam números inteiros e as que guardam números reais. Portanto, as big integers e a big integer e a big decimal. Tá? Big integer para inteiros, big decimal para reais. Aqui é um exemplo. Eu declarei uma variável A que guarda o valor 100 como big number, né? No caso inteiro, né? Aí eu coloco aqui big integer ponto value of 100. Aí ele pega o número inteiro 100 e transforma num big number. A princípio, a gente nunca começa com um número que é muito grande, assim, além da capacidade do tipo da variável lá que eu tinha mostrado no começo. Mas conforme a gente vai fazendo as operações aritméticas e matemáticas, a gente chega nesses números exageradamente grandes. Tá? Então, por exemplo, aqui eu declarei a variável A que recebe o big integer 100 e a variável B que recebe o big integer 200. Se eu quero fazer A mais B, já que o big integer e o big decimal não são do tipo primitivo, a gente não consegue utilizar os operadores aritméticos, então a gente vai ter que chamar as funções dessas classes. Para eu fazer A mais B e guardar na variável C, eu vou fazer assim, vou declarar do tipo big integer a variável C, e vou falar que eu vou chamar o valor A e somar com B, em inglês add. Então, isso representa a operação C igual a A mais B
nos big integers. Se eu quero multiplicar o a com o b e guardar na variável d, eu vou escrever a.multiply b. Aí ele vai multiplicar o a com o b e vai guardar na variável d. Se eu quiser fazer a mais b e multiplicar com c, eu vou fazer assim, ó. C multiplicando o b somando com a, ou a somando com b, tanto faz, como que vai somar com qual. E dessa forma a gente consegue representar as operações aritméticas na forma de chamada de funções. Quais são as funções do Big Integer? É de somar, subtrair, multiplicar, dividir e mod, que é o resto da divisão. E do Big Decimal, adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. A gente não tem resto de divisão para números reais, então essa função é cortada do Big Decimal. Uma outra estrutura de dados que a gente vai ter também se chamam arrays, que é onde a gente guarda conjuntos de valores que podem ser primitivos ou não. Tá? Para a gente determinar um conjunto de dados, a gente vai utilizar o par de colchetes. Aqui, tá? Aqui é o par de colchetes. E conforme a gente vai adicionando os pares de colchetes, a gente vai tendo o mesmo número de dimensões. Então a gente colocou um par de colchetes, a gente tem um array de uma dimensão. A gente vai chamar de vetor. Se eu tenho um par de colchetes, dois pares de colchetes, aí eu vou ter um array de duas dimensões, que a gente chama de matriz e assim por diante. Então, aqui é um exemplo, eu declarei um array de 10 índices e coloquei valores aleatórios. Então, aqui é uma exemplificação, uma abstração do computador. Um array ele vai ter, a gente vai guardar um conjunto de números e cada número ele vai ter um índice. Então, por exemplo, aqui a gente vai sempre contar a partir do zero. Então, por exemplo, se é 10 índices, vai do 0 ao 9, se é 100, vai do 0 ao 99. Se são 51 índices, vai do 0 ao 50, e assim por diante. Por exemplo, no índice 2, eu tenho o valor 897, que eu coloquei de forma aleatória esses números daqui de baixo. Esses aqui são sempre na forma sequencial, os de baixo estão sempre nessa forma, na forma que a gente quiser colocar. Se quiser colocar com unidades, de dias, ou o que vocês acharem necessário. Se eu quero obter esse valor 89, eu vou falar que é o array do índice 5. Tá? Então, aqui em cima a gente tem o array, os índices do array, e embaixo a gente tem o conteúdo do array. Como que a gente faz para declarar um array? Eu vou escrever int, par de colchetes, o nome da variável que vai ser esse array, e ele vai receber o new, que a gente vai criar o array. O new ele serve para fazer a criação de um objeto. E, no caso, a gente vai criar um objeto do tipo inteiro e vai ter 100 posições. Então, a gente declarou um array chamado A, que possui 100 posições. Em vez de eu falar que o tipo é int colchete, eu posso falar que o tipo é int e declarar o vetor também dessa forma. Aí, tanto faz colocar o colchete do lado do int ou do lado da variável. Vai funcionar da mesma forma. Para a gente preencher um array, a gente pode preencher valor por valor ou inicializar com um par de chaves. Tá? A gente sempre vai se lembrar que, já que a gente declarou com 10 posições, não 100, como anteriormente, o primeiro índice vai ser o 0 e o último índice vai ser o número anterior ao 10, que no caso é o 9. Então, sempre do 0 ao 9 para 10 posições. Né? E aqui eu estou preenchendo com o vetor A com os valores de 0 a 9 através de um laço for. Então, o que acontece? Eu posso relacionar o laço for com o vetor. De que forma? Já que eu sei que o primeiro índice do vetor é 0, eu coloco que o contador do número da volta vai ser 0. E o último índice é 9, eu vou colocar que o i é menor ou igual a 10, menor que 10, porque vai rodar até o 9, que coincidentemente é o mesmo tamanho do vetor. Tá? E para cada volta eu somo mais 1, porque a estrutura do vetor é essa, né? 0, 1, 2, 3, esses são os números dos índices. Então esse for ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí a gente vai preencher esse vetor com esses valores, de 0 a 9.
Aqui é um vetor chamado small primes, ou small primes. A gente guarda para guardar os primeiros números inteiros, números primos. Tá? Essa aqui é uma outra forma de inicializar o vetor. A gente coloca um par de chaves e coloca os números que a gente quer inicializar. Aqui nesse caso a gente não utiliza o operador new para criar o objeto, o vetor, mas, porque já é feito de forma implícita, quando a gente coloca dessa forma assim. A gente também tem os arrays anônimos. Por exemplo, se você tem uma função que você precisa passar um array, você pode criar o array no momento em que você vai passar esse array. Então, para isso, a gente vai escrever new, que é o operador que cria o objeto array, ou qualquer objeto, na verdade, o tipo, o par de colchetes para indicar que é um array de uma dimensão, e aqui os valores que eu vou passar nesse array. Então, essa aqui é uma forma da gente criar arrays anônimos. Depois que eu já tenho um vetor criado, eu posso recriar esse vetor. Eu apago o que já tinha antes e crio novamente. Então, aqui, por exemplo, eu tinha o small primes com os números primos, e depois eu quis recarregar com 1, 2 e 3. Então, eu coloco small primes igual 1, 2 e 3. Aí ele é redimensionado esse vetor e aí vai ficar essa forma bonitinha aí. A gente também pode reinstanciar um vetor. Aqui foi instanciado uma vez e aqui eu posso reinstanciar. Além de instanciar, aqui eu estou usando o array anônimo, né? Eu crio um array anônimo e atribuo um valor, ele atribui esse array anônimo para o small prices. Tá? A gente também pode copiar um array para um outro. Onde está aqui? Como que a gente faz para obter o tamanho de um array? Se eu não sei o tamanho de um array, eu vou utilizar o ponto length. Ele não é uma função, portanto, ele não tem o par de parênteses. A gente só coloca ponto length. Por exemplo, aqui a gente tinha aquele vetor, aquele array A, aí colocou aqui A.length. Ele vai retornar o tamanho desse array, o número de índices que a gente tem. Já que o array ele é uma coleção de dados, no caso, de dados pode ser do tipo inteiro, pode ser do tipo float, ou qualquer tipo, pode ser primitivo, não primitivo, a gente vai ter um novo tipo de loop que chama for each, uma nova forma de fluxo de controle que funciona da mesma forma que o nosso for, só que de uma forma mais simplificada, onde a gente percorre todos os índices desse vetor, desse array, de uma forma sequencial. Então, aqui a gente coloca for, uma variável qualquer do tipo que vai receber cada um dos valores dessa coleção. E para cada volta desse nosso for, a gente executa uma vez essa declaração. Então, aqui é um exemplo. A gente declarou um array A que recebe os valores 2, 4, 5, 7, 3, 2, 2. E já que esse vetor é do tipo, esse array é do tipo inteiro, eu coloquei aqui, int número. Essa variável número vai receber todos os valores da variável A, um por vez, de forma sequencial, e vai mostrar na tela através desse comando. Então, sempre que a gente escrever system, a gente está acessando o sistema do computador. Já que eu escrevia .alt, quer dizer que eu vou mexer na parte de saída de dados do computador, que no caso pode ser a tela. Println ele vai imprimir alguma coisa na tela do computador. No caso, eu quero mostrar o valor da variável número. Então, esse for ele vai mostrar o 2, depois o 4, depois o 5, depois o 7, depois o 3, depois o 2, depois o 2 novamente. Tá? Ele funciona da mesma forma que um for que começa do primeiro índice e vai até o último. Aí aqui já estou utilizando o length. No caso, o a.length nesse exemplo vai retornar 7. E aí ele vai rodar do i igual a 0 até o 6, que é o último índice do vetor de 1 em 1. Tá? Aí ele funciona da mesma forma. Um paralelo entre as variáveis primitivas e não primitivas, e depois a gente volta para o array. As variáveis primitivas, elas guardam um valor específico, e as variáveis não primitivas, elas guardam um endereço de memória. E esse endereço de memória pode ter um outro endereço de memória, que por sua vez pode ter outro, ou pode ter um valor primitivo. Sempre vai acabar, no final, com um valor primitivo, e não com um endereço de memória. Se não for um valor primitivo, vai ser um nulo. Aí sempre vai ser um dos dois. Mas geralmente acaba sempre com um valor primitivo.
Agora voltando para os arrays. Quando eu tenho um array, eu posso querer copiar esse array. Mas já que o array não é um tipo primitivo, eu vou estar copiando o endereço da memória que ele está apontando para os valores. Então, por exemplo, aqui eu declarei esse small primes e eu escrevi aqui, declarei um outro vetor chamado lucky primes que está recebendo o small primes. Aí eu estou copiando o endereço da memória do small primes para o lucky primes. Se eu escrever lucky primes no índice 5, vai receber o 12, ou seja, aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. O que vai acontecer? Esse 3 aqui ele vai ser cortado e vai ficar o valor 12. Então, tanto o lucky numbers como o small primes, se a gente falar no índice 5, ele vai mostrar o valor 12, porque os dois apontam para o mesmo endereço de memória, onde está o vetor. Aqui é um exemplo gráfico, né? Aqui a gente tem o vetor ele aponta para o primeiro endereço de memória do primeiro índice, e já que o lucky numbers recebeu também endereço de memória, os dois vão apontar para o mesmo lugar. Se eu alterar em um, vai alterar no outro também, porque os dois apontam para o mesmo lugar. Quando eu tenho um array que não está em ordem, ou seja, na ordem crescente dos números, eu posso classificar esse array. Para isso, eu posso desenvolver meu próprio algoritmo de classificação, por exemplo, bubble sort, quicksort e qualquer outro algoritmo. Ou eu posso chamar já o algoritmo de classificação desenvolvido, que já está desenvolvido no Java, que se chama sort. Na verdade, o sort é o nome da função. Ele recebe um endereço de memória do vetor, no caso aqui a gente passa anonymous é o nome do array, né? Eu passo esse array para a função sort, e a sort vai arrumar esse array, vai deixar organizadinho na ordem aqui. Ó. Então estava 17, 29, 19, ó, fica 17, 19, 23, 29, tudo organizadinho. Aí ele utiliza o quicksort para fazer a classificação, que o quicksort ele é muito eficiente. E a gente vai ter também, por exemplo, arrays de duas dimensões. Um exemplo de array de duas dimensões é esse daqui, ó, é o quadrado mágico. Então, a gente vai ter a gente colocou dois pares de colchetes, quer dizer que vai ter duas dimensões, e aí a gente vai ter linha e coluna. Então, aqui, ó, o primeiro par de colchetes, ele declara que eles vão ser as linhas, e os pares de colchetes que estão aqui dentro declaram as colunas, tá? Então, essa daqui é a primeira linha, aí na coluna 1 vai ter 16, na coluna 2 vai ter 3, 2, 3. Então, essa é a primeira linha. Segunda linha, terceira linha, quarta linha. Como a gente pode ver aqui na própria forma da declaração, a gente vê que um array de duas dimensões, ele na verdade é um conjunto de vários arrays de uma dimensão. Né? Aqui é um conjunto e aqui são conjuntos dentro de conjuntos. E dessa forma, o que vai acontecer? A gente vai ter esse desenho aqui. Ó. Aqui é o array que a gente declarou, que vai apontar para um outro array, e esse array ele vai ter arrays. Dessa forma, a gente vai ter duas dimensões. Tá? Já que a gente vai ser, para cada índice, a gente vai apontar para um outro endereço de memória, a gente vai apontar para um outro endereço de memória aqui, a gente vai conseguir fazer um array de duas dimensões que não possui o mesmo número de colunas para cada linha. Por exemplo, aqui, ó, digamos que isso daqui seja um array de duas dimensões. A linha 1 tem uma coluna, a linha 2 tem duas colunas, a linha 3 tem três colunas, e assim por diante. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, fazer uma matriz triangular. Se fosse, por exemplo, se a gente declarasse todas as linhas com o mesmo número de colunas, a gente já está desperdiçando essa outra metade de espaço de memória aqui, ó. Essa outra metade do triângulo, né? Deixa eu fazer o desenho. Aqui, ó, esse espaço de memória aqui a gente estaria desperdiçando, porque a gente não vai utilizar. E muitas vezes a gente utiliza matrizes triangulares, por exemplo, em algoritmos de busca, que vocês vão um dia estudar em inteligência artificial. Então, isso é uma facilidade que o Java oferece que ajuda muito em a gente economizar recursos do computador.